Galã da Globo de sucesso nos anos 80, estava no auge da fama, mas uma suposta contaminação da AIDS depois de relacionamento com musa famosa da Globo o fez morrer aos 24 anos. O que realmente aconteceu com esse ator? Hoje você verá toda a verdade por trás de sua morte. Em 15 de julho de 1961, nasceu no Rio de Janeiro o grande Marcelo Ibrahim, um jovem que cresceu atlético e bastante ativo nas atividades que realizava e um dos atores mais promissores da sua geração, dos saudosos anos 80. Marcelo era filho do influente político carioca, Emílio Ibrahim, e parece que sua aptidão para fazer diversas coisas que o tornavam um rapaz diferente e mais dinâmico foram herdadas de seu pai, já que, além de ter jogado profissionalmente pelo Fluminense, Emílio Ibrahim ocupou diversos cargos públicos no Rio de Janeiro e também foi um renomado engenheiro, responsável, inclusive, por reformas do Estádio Maracanã. Sendo assim, Marcelo pareceu, de certa forma, seguir os passos do pai quando o assunto era ter um estilo de vida diversificado e o talento de realizar multifunções. Ao que se sabe sobre a juventude de Marcelo, ele sempre foi adepto às atividades físicas e exercícios variados. Embora fosse formado em Direito, sua verdadeira paixão estava, sem dúvidas, nos esportes, pois até praticava diversas artes marciais, como Aikido, na qual chegou a ser campeão mundial. Por outro lado, também era músico, pois tocava piano, e ainda fisiculturista, por isso logo foi considerado por muitos um queridinho da geração saúde. Não demorou para que Marcelo conseguisse projeção artística e alcançasse a fama, pois além de enveredar pelos esportes e na música, as artes cênicas também eram uma de suas paixões, uma na qual ele mostrou muito dom para interpretar. Embora já atuasse desde muito novo nas peças da escola, sua curta, mas meteórica jornada profissional nesse universo se iniciou na década de 80, mais precisamente em 1985, quando ele esteve presente na peça Rocky e Stallone, que dizem ter sido escrita especialmente para Marcelo, devido à sua semelhança com o icônico ator estadunidense Sylvester Stallone. E embora alguns não saibam, Marcelo era um grande admirador do ator. Anos antes de sua trajetória na TV começar, quando ainda era criança, ele se viu fã do personagem Tarzan, que foi uma de suas influências para querer ter um corpo forte e escultural. Há quem diga até que o jovem começou a praticar musculação muito cedo, aos 12 anos, e posteriormente passou a exibir uma aparência semelhante à de uma de suas referências, o icônico Stallone, o que mais tarde lhe rendeu o apelido de Rambo brasileiro. Depois da sua primeira peça, muitos outros trabalhos surgiram naquele ano promissor, que se mostrou um período marcante em sua carreira, pois nem tudo se limitou aos palcos. Embora ele mais tarde tenha estado em outra peça, chamada Cozinhando Maçãs, com a já conhecida atriz Débora Duarte, em 1986. Marcelo ainda estrelou o videoclipe da cantora Gal Costa, da música Nada Mais. Para se ter uma ideia de como seu sucesso foi repentino, nessa mesma época, ele foi chamado para integrar o elenco da novela Um Sonho a Mais, que se tornou um grande sucesso entre as tramas das 7 da Globo. E essa, então, foi a sua estreia na TV, interpretando o papel de Beto. Embora seu personagem não tivesse tanto destaque, era amigo de Emílio, que foi vivido pelo ator Roberto Bataglin, um dos protagonistas da trama. Mas isso foi o suficiente para que Marcelo passasse a ser cobiçado, fosse pela sua ótima aparência ou pelo seu físico invejável. Afinal, ele não era fumante e nem consumia bebidas alcoólicas, ao menos pelo que se sabe. Isso, somado aos seus atributos atléticos, ele se consagrou um dos artistas da geração saúde. Não é à toa que, com tantos atrativos, Marcelo chegou a namorar famosas, como Débora Duarte, com quem contracenou em uma peça já mencionada a cantora Neuzinha Brizola, a atriz Susana Queiroz e a também atriz e queridinha da época Cláudia Magno, com quem teve um relacionamento esse que foi bastante comentado pela mídia, especialmente anos mais tarde. Depois de um ano tão cheio de trabalhos e de ter sua carreira alavancada de uma maneira surpreendente, parecia que o seguinte seria ainda melhor, e o sentimento era de grandes expectativas. A princípio, foi isso mesmo. 1986 começou como havia terminado o ano anterior, repleto de oportunidades, porque Marcelo agora faria
faria parte da segunda versão da novela Selva de Pedra, outro grande sucesso entre as novelas, que seria exibido no horário nobre das 8, como uma releitura do outro sucesso dos anos 70. Nessa versão, Marcelo viveu o personagem Gastão no momento do ápice em sua carreira, pois sua notoriedade não ficou apenas na TV e nos palcos dos teatros. Eu queria que você me repetisse agora aquilo que você me chamou. Eu sou um tocador de bumbo, vagabundo. Repete, vai. Que isso, cara? Você vai se dar mal, hein? O que você tá querendo, hein, seu tocador de bumbo, vagabundo? Valeu? Ele ainda foi parar no cinema nacional, quando participou do filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Filme esse que, como sugere o título, teve participação de Pelé. Vai cuidar da rouparia, o atleta aposentado! Não, aposentado, mas não sou frangueiro. Olha aqui, sabe quanto é que pesa uma bola quando chega na mão do goleiro chutada a 15 metros de distância, sabe? 40 quilos, cara. Metade do teu peso. Eu posso te jogar pro alto como se fosse uma bola! E embora tenha sido o primeiro e único filme da carreira de Marcelo, ele serviu para alavancar ainda mais a sua carreira, que parecia ser muito promissora e indicava que nos próximos anos cresceria ainda mais, com ele muito provavelmente interpretando mocinhos e pegando papéis de protagonismo em produções futuras. Por fim, o astro ainda teve tempo de participar de um episódio da segunda temporada da série Armação Ilimitada, exibida pela Globo nos anos 80, e, curiosamente, o episódio do qual Marcelo participou, conhecido como Jambo para Matar, foi exibido 2 dias após sua partida e dedicado à sua memória. E aí, franguinha, vamos dar um rolê? Hoje eu tô a fim de costelinha. Ih, ela é das bravas, hein, galera? Eu me amarro numa magrela. Sua trágica e repentina morte ocorreu em julho de 1986, ano que acabou sendo fatídico quando pensamos no desfecho desse jovem artista. Apesar de estar vivendo o seu auge como profissional, Marcelo teve uma morte que acabou cercada de questionamentos. Até hoje não sabemos ao certo se as complicações que o levaram ao óbito foram causadas pelo vírus da AIDS, pois o ator supostamente já seria soropositivo naquela época. As dúvidas se dão porque Marcelo faleceu em decorrência do agravamento da pneumonia que o acometeu, o que na época chamou a atenção por não fazer tanto sentido, já que um jovem atlético e livre de qualquer vício danoso à saúde dificilmente seria suscetível a uma doença dessas. Mas contextualizando melhor sobre os acontecimentos que levaram à sua morte, pelo que se sabe, e segundo a família do ator, uma semana antes de seu falecimento, Marcelo teria passado várias horas na piscina e na sauna da casa de seus pais. Durante esse tempo, ele teria sentido uma febre muito alta, mas decidiu ignorá-la, esperando melhorar sem se consultar com um médico, então decidiu continuar trabalhando. Marcelo já que se preparava para a peça teatral Segura o Afonso pra mim, entre outros trabalhos. Mas depois desse episódio, ele teria passado a sentir uma indisposição completamente fora do comum, como se fosse uma gripe muito forte. Com isso, o ator finalmente foi examinado por médicos, que constataram uma espécie de virose, mas o mais chocante foi o que o seu exame de raio-x da região torácica revelou que Marcelo estava com o seu pulmão direito completamente congestionado, enquanto o esquerdo estava quase todo do mesmo jeito. Sendo assim, a sua internação foi solicitada com urgência e ele precisou ser internado às pressas. Mas, infelizmente, seu quadro piorou e em 3 dias, Marcelo faleceu. Em 2 de julho de 1986, aos 24 anos, o artista promissor nos deixou sem mais nem menos. Assim, o espanto pela sua morte foi enorme e pegou a todos de surpresa. Como um jovem ator talentoso, atlético e cheio de vida poderia partir tão de repente? Foi daí que começaram a surgir os mistérios promovidos pelo imaginário popular, mas com um pouco de fundamento. Afinal de contas, na época, o vírus da AIDS era um verdadeiro tabu e muitas vezes era relacionado a usuários de entorpecentes e homossexuais. Sendo assim, qualquer portador da doença era mal visto pela sociedade. Logo, muitos deles preferiam não admitir que a tinham. O fato é que não há confirmações de que Marcelo Ibrahim era portador do HIV, e o que se criou foram apenas questionamentos, pois era pouco crível para as pessoas que um jovem tão saudável pudesse ter morrido de pneumonia. Tudo só ficou mais estranho depois que os médicos declaram não ter visto nada parecido com o que havia acontecido com Marcelo, pois seus exames revelaram que seu corpo
não apresentou nenhuma defesa contra a doença enquanto ele esteve internado. Além disso, uma das médicas responsáveis pelo ator até disse que ele teve uma perda de peso excessiva, mas que isso poderia ter acontecido devido à extensa carga de trabalho. Por isso, surgiram os rumores de que ele era soropositivo, algo que na época foi completamente negado pela família, com o pai de Marcelo até vindo a público para esclarecer os fatos e revelar o laudo médico, provando que a causa da morte teria sido a infecção irreversível nos pulmões, confirmando a tese que até hoje é sustentada. O ator foi vitimado pela pneumonia, um fato lamentável quando pensamos no quão promissora a carreira de Marcelo era, no que ele havia conquistado em tão pouco tempo, em seu talento e sua aptidão para tantas artes, o que o tornou um artista versátil e com atributos impressionantes. Só que o burburinho não chegou ao fim assim, pois 8 anos mais tarde, em janeiro de 1994, sua ex-namorada, a atriz Cláudia Magno, curiosamente faleceu na mesma circunstância, uma pneumonia. No entanto, as coincidências não pararam aí. Mais uma vez, a história de Marcelo supostamente ter sido soropositivo foi trazida à tona, porque muitas pessoas achavam que ele teria passado o vírus para Cláudia quando namoraram, na década de 80. Mas, mais uma vez, não existe nenhuma confirmação mediante um laudo médico ou mesmo por confirmação da família da atriz sobre ela ter tido AIDS. Esses foram apenas rumores. Até hoje, tudo não passa de suposição e achismo do público. O que se sabe é que Cláudia teve uma carreira muito prestigiada, tendo feito parte de diversas produções de sucesso na Globo, como Bebê a Bordo, Tieta e Sonho Meu. Não casa não! Não! Vem comigo! Vem! Que foram só algumas das novelas nas quais ela esteve. As informações apontam que, durante as gravações de Sonho Meu, Cláudia teria passado mal diversas vezes, se submetendo a exames, mas nenhum foi conclusivo, logo ela achou que não passava de uma fadiga extrema devido aos vários trabalhos sem pausa. Além da novela em exibição, ela se preparava para um musical com Jonas Bloch. Um tratamento homeopático foi feito pela atriz em busca da melhora. No entanto, pouco depois, no início de dezembro de 1993, ela foi internada com o quadro de pneumonia aguda e ficou assim por quase um mês, até sua situação piorar de uma infecção respiratória e evoluir para uma generalizada, fazendo com que Cláudia falecesse em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos. Com sua partida, os rumores de anos atrás retornaram, já que nenhum exame foi feito pela família para confirmar se ela seria ou não soropositiva, algo que seu irmão negou, dizendo que a causa da morte dela foi uma pneumonia maltratada. Mas, assim como com Marcelo, nenhum exame foi feito para comprovar isso. O que se sabe de concreto foi repassado pelas famílias na época, que o falecimento dos artistas foi provocado por uma pneumonia de causa desconhecida, apenas com indícios de que pode ter derivado de uma rotina de trabalhos excessivos, o que pode ter enfraquecido o sistema imunológico devido à falta de descanso e alimentação imprópria. Qual a sua opinião sobre a morte de Marcelo Ibrahim? Acredita que foi a AIDS ou a pneumonia? Fizemos um vídeo completo sobre a Cláudia Magno. Saiba toda a verdade por trás da morte dessa musa nesse vídeo aí na tela.